Olá pessoal do nono ano, seja bem-vindo a mais essa aula. Estou gravando aí especialmente para vocês para continuar o assunto que nós vimos na aula síncrona passada, que é sobre os modelos atômicos. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais no modelo atômico de Bohr, que é um dos principais para entender o restante do nosso conteúdo. Então vamos lá? Vamos mostrar aqui a telinha para vocês. Então temos alguma imagem aí referente ao modelo de Bohr, beleza? Então qual que era a relação lá dos modelos atômicos? Lembra? O primeiro era Dalton, depois veio Thomson, depois veio Rutherford, logo em seguida veio Bohr, que era aluno do Rutherford, que tanto que o modelo dele foi chamado de Rutherford-Bohr. E aí lembra da evolução lá dos modelos, né? O Dalton era uma bolinha de bilhar. Quem não está se achando muito nesse conteúdo, será postado para vocês a aula lá síncrona que nós tivemos, que eu falei justamente sobre esse assunto, né? Tinha poucos alunos. Vamos lá, pessoal, vamos nos próximos participar mais, né? Para que vocês não percam nenhum tipo de conhecimento, tá? É bem importante vocês assistirem às aulas síncronas. Mas para quem perdeu, vai ser postada, só para você se achar agora. Veio o Dalton, que era a bolinha, o átomo era uma bolinha uma esfera maciça, indivisível, sem carga elétrica. Logo após veio o Thomson, que descobriu os elétrons, né? Depois você dá uma olhadinha lá na aula síncrona, que eu expliquei sobre isso, como que ele fez. Aí depois veio o modelo de Rutherford, que ele falou que o átomo tinha espaços vazios, e logo em seguida veio o modelo de Bohr, que é chamado de níveis de energia, tá? E aí o modelo de Bohr, ele é baseado nessa imagem, aonde aqui na parte inferior ali, ó, você pode perceber, ó, que você tem um núcleo, certo? Então essa parte pequena aqui foi denominado de núcleo, isso lá pelo Rutherford, tá? E essa outra parte, né, o que tem no núcleo? Existem prótons e nêutrons, que posteriormente a Rutherford foram descobertos, tá? Rutherford havia falado que o núcleo era positivo, simplesmente isso. Posteriormente, foi colocado que o núcleo é positivo devido à quantidade de prótons que tem dentro desse núcleo. E os prótons são as cargas positivas. E também existem os nêutrons, tá? Então, de uma forma geral, o núcleo é feito de prótons e nêutrons. E existe essa região aqui, ó, que é chamada de eletrosfera, tá? Então, essa região que eu acabei de deixar em destaque para vocês é chamada de eletrosfera, aonde estão os elétrons que Thomson havia descoberto, tá? E aí o que você vai precisar para a aula de hoje? Lembrar quantos elétrons no máximo cabem em cada nível. Esse K, L, M, N, O, P e Q, eles são denominados de níveis de energia, tá? Então isso aqui, ó, é chamado de níveis de energia, certo? Depois vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Sendo que o K é o menos energético e o Q seria o mais energético, tá? Ou seja, a energia aumenta para K, ó. Então, quanto mais para a direita for, mais energético esse elemento é, beleza? Agora, quantos elétrons que cabem em cada nível desse? Vou colocar aqui embaixo. Então, no K, vou colocar na ordem que aparece ali, cabem 2 elétrons. Esse número você não pode esquecer mais, tá? O L, quantos elétrons no máximo que cabem? 8 elétrons. No M, cabem 18 elétrons. No N, 32 elétrons. No O, 32 elétrons. No P, cabem 18 elétrons no máximo, tá? Pode ser menos, mas no máximo esses valores. E no Q? Existe literatura que fala que é 2, existe literatura que fala que é 8, tá? Vamos usar o 8 aqui, beleza? Então, de uma forma geral, esses valores são as quantidades máximas de elétrons que cabem em cada nível desse, beleza? K, 2, assim por diante, tranquilo? Então, lembre desses valores. Essa imagem aqui embaixo está representando como que o Bohr ele havia pensado no átomo dele. Então, ele havia pensado exatamente desse jeito aqui, ó, sendo que o núcleo, que está bem na parte central, que seria isso aqui, ó. Isso aqui é o núcleo, e aí logo em seguida, logo ao redor do núcleo, veio as eletrosferas, que é justamente essas linhas aqui, ó. Ele imaginava que eram 7, 8, 9, infinitas, né? Aqui eu só vou usar 7 primeiras porque tem a ver com a tabela periódica, beleza? Então aí tem essa definição. Só que era necessário ter uma organização desses níveis. E aí veio uma ideia da organização que foi chamada de subníveis.
Então, dos níveis veio a ideia de subníveis. Beleza? E o que significa a palavra sub? Significa menor. Então, é algo menor, está dentro dos níveis. E quais são os subníveis que existem? Então, para você não se confundir, níveis, existe esse K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, assim sucessivamente, certo? Letras maiúsculas. Agora, os subníveis são letras minúsculas e são, conhecidamente, são 4, que é o S, aí vem a letrinha P, aí depois vem a letrinha D e depois vem a letrinha F. Muito importante para você entender o restante do conteúdo de química, você saber esses valores que eu vou colocar para vocês agora. Então, não esqueça, né, que o K cabe 2 elétrons, 8, 18, 32, 32, 18 e 8 elétrons, assim sucessivamente. E os subníveis também tem uma quantidade de elétrons, sendo que o S cabe em 2 elétrons, então o S cabe 2 elétrons, daí em diante você vai somando mais 4. Então, para o S é 2, mais 4 vai ser o P, ou seja, será 6, né? Que 4 mais 2, 6. Mais 4 será o D, então 6 mais 4, 10. E somando mais 4 seria o F, que seria 14. Teria outros subníveis, né? O G, o H, sempre somando mais 4. Mas para a gente é o que importa aqui, tá? Então, de uma forma geral, você tem essa representação aí, tá? Os níveis com uma quantidade máxima de elétrons que você tem aqui, né? Ó, que você não pode esquecer essa quantidade dos níveis e a quantidade máxima de subníveis, que seriam essas aqui também, beleza? Essa é a primeira parte importante, tá? Por que o modelo de Bohr ele é importante para a gente além disso? Né? Ele vai explicar, por exemplo, uma definição, uma explicação dos fogos de artifício. Então, imagine que você tem aqui, por exemplo, um elétron. Esse E com risquinho em cima significa elétron, tá? O símbolozinho que eu vou usar para elétron. Imagine que esse elétron esteja aqui no M. Então, ele tem uma quantidade de energia referente ao nível M. Beleza? Só que acontece o quê? Eu posso, como cientista ou como ligação química, que você vai ver posteriormente, fazer com que esse elétron pule, por exemplo, para o P. Podia ser para qualquer um, tá? Podia ser para o N, podia ser para o O. Eu estou colocando no P. O que eu preciso fazer para com que esse elétron pule do nível M para o nível P? Veja aqui, ó, você está aumentando a energia para onde? Então aqui você está aumentando a energia para onde? Para longe do núcleo, né, que está aqui, ó. Então eu preciso jogar ele para um nível mais energético. Então o que eu preciso fazer com esse elétron? Absorver energia. Energia você pode pensar que é calor, tá? Você está colocando fogo. Aquele calor que você sente quando tem uma fogueira é uma forma de energia, tá? Então, se eu colocar energia, né, calor, nesse elétron que está no M, energia o suficiente para ele pular para o P, ele vai pular para o P, né? Ele vai vir para cá, ó. Então, esse elétron vai vir para cá. Então, para ele fazer esse salto, ele precisa fazer o quê? Absorver energia. Então, ele absorve energia. Vou colocar o E aqui como significando energia, tá? Então, ele absorve energia. Só que pensa assim, ó. Pensa que é você agora. Você está na sua casa que é chamada de M. Aí você vai para um amigo teu, lá na P, né? Você vai ficar para sempre nessa casa do teu amigo quando você for visitar ele? Claro que não, né? Uma hora você vai querer retornar à sua casa. Ó. Uma hora você vai querer fazer esse retorno. O elétron é da mesma forma. Então, se ele pula para o nível mais exterior com absorção de energia, ele vai querer voltar. Para ele voltar, ele tem que fazer o quê? Liberar essa energia. Ele libera essa energia aqui, ó, que ele havia absorvido. E essa energia liberada é possível ser visualizada na forma de luz. E aí, o que isso aqui explica? Justamente os fogos de artifício, tá? Então, isso aqui é uma explicação da coloração que você vê dos fogos de artifício, tá? Então, é justamente esse modelo que explica vou abreviar aqui, tá? Os fogos de artifício. Então, quando o elétron, quando você tem lá aquela, por exemplo, uma determinada substância dentro de um fogo de artifício, ele vai até o espaço e explode. E aí você vê aquela cor. Quando explode, tá pegando fogo, né? Esse elétron que tem lá nesse elemento, ele absorve o calor dessa explosão e o elétron pula para o nível mais exterior de um elemento qualquer. Quando ele retorna, ele gera essa
cor, né? Essa luz que aí você visualiza. Cada salto específico desse é correspondente a uma cor específica. Por exemplo, se ele for do K para o L, aí ele volta do L para o K. Quando ele volta, gera uma cor específica. Ou se ele fosse, por exemplo, verde, tá? Se ele for do K para o M, quando ele voltar do M para o K, ele vai gerar uma outra cor específica, lá, por exemplo, o amarelo. Então, cada salto específico desse gera uma coloração diferente. E aí, então, você tem a explicação dos fogos de artifício. A esse salto de elétron indo para o lugar mais afastado, quando ele absorve energia, afastado do núcleo. Quando ele retorna, ele libera na forma de luz, a isso damos o nome de salto quântico. Tá? Então, esse salto de elétron indo para lá e para cá, isso aqui é chamado de salto quântico. Por que tem esse nome salto quântico? Porque é através de uma quantidade. Essa palavra quântico significa quantidade de energia. E por que salto? Porque ele pula, né, de um nível para o outro. Então, ele absorve uma certa quantidade de energia e pula, e salta. Ele libera essa quantidade de energia e volta. E aí você percebe a coloração. Beleza? Essa é a primeira parte do modelo de Bohr. Não vou me aprofundar muito mais, tem mais coisas para falar, as próximas aulas serão em cima dele, né? Mas, de uma forma geral, essa é a parte inicial que eu quero que você veja, reveja e pergunte nas aulas síncronas, caso tenha dúvida, porque é muito importante para todo o resto do conteúdo da parte de química, tá? A gente vai ver tabela periódica, a parte mais aprofundada, né, que você viu um pouco do histórico, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Nas aulas anteriores eu falei que você não precisa decorar a tabela, justamente se você entender um pouquinho mais do modelo de Bohr. Depois veremos distribuição eletrônica, que você vai entender melhor mais para frente. Depois veremos ligações químicas, como que as substâncias que existem ao nosso redor se formam, quimicamente falando, né? Ou seja, isso vai explicar várias coisas. Então, veja os vídeos, né, anteriores e não deixe de ver esse, né, quantas vezes forem necessárias, e não deixe de assistir às aulas síncronas, pessoal. É muito importante para que você consiga tirar as suas dúvidas, tá? Porque isso vai ser levado mais adiante com outros assuntos que serão cada vez mais interligados. Tá? Então, se você não entender essa primeira parte, não tirar as suas dúvidas, mais para frente vai ficar muito difícil mesmo, mas o conteúdo é fácil, tá? Mas eu preciso da sua parceria aí para que você realmente se aprofunde nos conteúdos e participe de todas as atividades possíveis, mandando as suas dúvidas. Um grande abraço, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. Como eu sempre digo e não deixo de dizer, isso é verdade. Estou com muita saudade, né? E espero que tudo isso termine logo para que possamos juntos estar na sala de aula e eu poder dar um abraço para cada um de vocês. Um grande abraço e Deus abençoe e boa aula a vocês.